Então, vamos lá, vamos começar a mentoria de gestão estratégica de provedor de internet. Quero desejar boa noite a todos. Jorge Cruz entrou aí agora. Boa noite, Jorge, bem-vindo. E deixa eu ver aqui mais quem está entrando. Alessandro. Então, vamos lá. Pessoal, o objetivo dessa mentoria é compartilhar algumas experiências que eu obtive nessa área de telecom. Nós estamos vivendo um momento crítico e aí um trabalho desenvolvido em conjunto com a Evoluto, uma marketplace onde mais de 200 consultores no Brasil atuam. Nós estamos desenvolvendo mentoria para apresentar recomendações, ouvir as dificuldades dos empresários para ajudá-los nessas dificuldades que eles encontram no dia a dia. Então, o objetivo é que hoje eu não vou palestrar, o objetivo aqui eu vou colocar alguns pontos importantes, alguns pontos latentes sobre a carência de gestão em um provedor de internet, e eu quero que vocês tragam as dificuldades que vocês tenham. Com base nessas dificuldades, nós iremos discutir, vou apresentar recomendações. O objetivo é que vocês saiam daqui com essas recomendações e amanhã já comecem a colocar em prática, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês que todos, se não tem em mãos, separe aí um papel, a caneta, ou abra o bloco de notas do computador, para anotar todas as dúvidas e todas as respostas que nós iremos discutir aqui agora, ok? Vou compartilhar minha tela aqui para subir uma apresentação. Só um momentinho. Então, aí, o assunto da mentoria, né, é gestão estratégica de provedor de internet. Então, vamos falar um pouco de mim, né? O Thiago, eu atuo nessa área de telecomunicações desde 2013. Então, desde 2013, eu atuo no departamento comercial de provedores de internet. Nos últimos 10 anos, eu tenho atuado como gestor comercial na área de internet. Então, nesses últimos 10 anos, eu busquei me especializar para escalar as vendas do departamento comercial de provedores de internet. Entretanto, eu me deparei no problema que não adianta só eu me preocupar em fazer uma venda em escala. É necessário ter toda uma estrutura de entrega do serviço. E foi onde eu comecei a me envolver na preocupação de vender, de instalar dentro do prazo, de manter o combinado com o cliente. Para isso, eu precisei me envolver no departamento técnico. E, a partir daí, eu comecei a me especializar na gestão de indicadores, né? Então, hoje, o foco, a Growth Plan, eu estou focado nela já tem 2 meses, mas desde 2016 eu já tenho prestado consultoria para provedores de internet. Eu atuei em gestor comercial vendendo link de internet no atacado, e isso começou porque alguns provedores sempre me procuravam querendo desconto para conseguir ser mais competitivo. E foi a partir daí que eu identifiquei que a preocupação do provedor, a maioria dos provedores vem da área técnica. Então, a conta sempre, eu preciso comprar link barato para conseguir vender meu plano barato. E não é só isso que vai fazer o provedor se tornar competitivo. Então, a partir daí, eu fundei a Growth Plan, é uma empresa hoje de consultoria e mentoria. Mais à frente eu vou falar mais um pouco sobre isso. E esse serviço engloba atender tanto o departamento comercial, o departamento técnico e o departamento operacional, na estruturação de gestão estratégica desses departamentos. Ok? Então, falar um pouco de gestão estratégica, vou falar rápido, né? Então, como eu já falei, a maioria dos provedores hoje, eles vêm da área técnica. E o que eu percebo em alguns provedores é uma falta de pensamento de empresário. Às vezes, o que eu tenho escutado, toda vez que eu vou atender um provedor de internet, o que o provedor me fala é o seguinte: olha, eu estou com 50, 100 quilômetros de fibra lançada, eu estou com X CTOs, né? E aí, isso é muito bom, isso é muito importante, mas essas X CTOs atende quantos clientes? Atende 3.000 clientes, legal. Mas nessa área que você lançou esses 3.000 clientes, qual o tamanho desse mercado?
E a partir daí começam as interrogações. Então, quando eu falo gestão estratégica, o que é estratégia? Estratégia é um conjunto de ações para você alcançar os resultados que você planeja. Agora, para você alcançar os resultados, primeiro você precisa planejar. Como que está o planejamento do provedor de internet? E é mais ou menos sobre isso que nós iremos falar. É preciso se preocupar não somente com a estrutura, porque, deixa eu até fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui que já estão na sala, hoje, atuam na área de provedores de internet? Eu vou pedir que vocês escrevam aí no chat aí. Quantos de vocês aqui hoje atuam na área de provedores de internet? Que talvez tem pessoas que atuam na área de TI, vai colocando aí, eu quero mensurar. Enquanto isso, eu vou voltar aqui para o compartilhamento. Porque quando nós falamos de gestão estratégica, na prática, nós precisamos entender que essa gestão estratégica ela é alicerçada em 3 pilares: pessoas, tecnologia e processo, certo? Só que na prática, o que mais se vê, principalmente no segmento de provedor de internet, é o provedor ele focar sempre nesse quesito tecnologia. Então, a preocupação dele, se você chega hoje para qualquer dono de provedor de internet, ele vai saber quantas CTOs ele tem, ele vai saber qual é o sinal de potência que a fibra ótica tem em determinada região, certo? Só que isso hoje é um fator que o dono do provedor, o gestor do provedor precisa analisar. Ele precisa entender que é necessário equalizar essa estrutura de tecnologia com as pessoas e os processos. O processo ele é tão pouco acima do que pessoas, porque a própria demanda já faz existir o processo natural. Tem que ter um processo de venda, um processo de instalação, um processo de suporte técnico, mesmo que isso não esteja estruturado. Mas a falta desse alinhamento entre pessoas, tecnologias e processo gera muita disfunção na operação. E nós vamos falar mais ou menos um pouco mais dessas disfunções mais à frente e os impactos que isso tem gerado para alguns provedores de internet. Qual é o objetivo da gestão estratégica, então? É você trabalhar sua estrutura para ela ficar equalizada. Eu tenho uma equipe preparada, eu tenho uma equipe motivada, porque eu tenho uma rede de fibra ótica que vai atender o cliente, mas não adianta ter uma fibra para atender o cliente se eu não tenho pessoas preparadas para vender, para instalar e para dar suporte. E para que isso ocorra, eu preciso ter processo. Porque eu acredito que aqui tem muitos provedores hoje que alguns estão na fase em que o dono faz de tudo um pouco em cada departamento, outros estão na fase que já estão departamentalizando, ou seja, já tem uma pessoa responsável em cada departamento. E esse momento que esses provedores vivem ainda é aquele momento de camaradagem. Poxa, eu vou dar o sangue nessa empresa porque o Thiago é gente boa, porque o Thiago me motiva, o Thiago faz, acontece. Mas o provedor ele precisa entender que a empresa que ele fundou para crescer. Antes da crise, isso já era fato. Com a crise, isso agora só vai constatar. O provedor de internet hoje ele se encontra numa realidade que ele só tem 3 opções. Ou ele se estrutura para crescer, ou ele se organiza para vender, ou ele continua do jeito que está e quebra. Porque quando nós falamos de telecomunicações, o que faz a operação de um provedor crescer é a capilaridade. E eu escuto muitos provedores falando, poxa, eles sempre se apegam nesse quesito tecnologia. Rapaz, em 2010 veio o 3G e eu estava com minha rede de rádio, eu precisei melhorar meu rádio para parar de vender plano de 1 mega, VGVT, para parar de vender plano de 512, 1 mega, para começar a vender plano de 5, 10 megas. Show, ele foi lá e investiu na rede dele e estruturou. Quando ele terminou de investir, aí começou a vir a internet via fibra. Alguns provedores começaram a atender ter uma internet mais qualidade. E aí ele começou a ter plano de 10, 20 megas. E aí os provedores começaram a fazer rede cabeada. Quando ele terminou de fazer o investimento da rede cabeada, agora os provedores estão no momento de levar fibra ótica dentro da casa do cliente. E o que mais se escuta no provedor é isso. Poxa, esse negócio nunca para de sair dinheiro, nunca para de sair dinheiro. Então, o que nós vamos olhar mais para frente, que provedor de internet
um departamento, não só provedor, mas toda empresa que presta serviço, a demanda de investimento ela vai ser uma constância. Então, além do provedor olhar só para a tecnologia, ele tem que começar a pensar como empresário. E quando eu falo como empresário, é porque, felizmente, a maioria dos provedores pequenos nascem, eles vêm de algum provedor médio ou grande. Só que, às vezes, ele deixa de ser funcionário para ter o negócio dele e ainda ele tem dificuldade de mudar essa mentalidade de técnico para empresário. E aí ele fica se apegando na especialidade tecnológica, que é fibra, que é rádio, e esquece de ter uma visão gerencial, porque todo investimento que você faz, você precisa ter retorno. Se um provedor trabalha hoje se preocupado apenas em pagar as contas, o provedor pode fechar e continuar sendo funcionário, porque ele vai ter menos dor de cabeça e vai ter até um rendimento semelhante que ele tem sendo dono de um provedor. Tá? Então, aqui hoje eu falo de alguns indicadores. Eu quero interagir com vocês. Algum de vocês conhece, tem acompanhado esses indicadores, trabalha esses indicadores nos provedores de vocês? Né? Vamos falar desse primeiro aqui, sobre o payback. O que é o payback? Payback, eu vou lançar uma rede no bairro Jequitibá. E essa rede vai demandar um investimento de R$100 mil. O payback é em quanto tempo eu vou ter o retorno. Eu faço o investimento, eu lanço a rede, certo? E aí eu preciso estabelecer uma meta, eu preciso fazer X venda para daqui a 6 meses gerar um valor de faturamento que venha me render os R$100 mil que eu investi. A minha pergunta hoje, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: vocês, provedores de internet, quando vocês fazem projeções de rede, vocês fazem esse cálculo de payback? Não necessariamente, às vezes, o payback vai vir dentro do prazo que vocês determinaram, mas vocês têm determinado esse prazo de ter um retorno do investimento que vocês têm feito para depois fazer o investimento em uma nova área? Ou vocês têm feito investimentos em função de outros concorrentes que vêm atuar na área de vocês e obrigam vocês a investirem para continuarem sendo competitivos? Tá? Então, se vocês... Deixa eu ver se tem alguém respondendo aqui. Cleber Genébio no YouTube, vamos para cima, show de bola. Estou acompanhando aqui. Então, o Paulo é de outro segmento. O interessante, Paulo, que isso que eu tenho abordado, isso não se restringe somente para provedor de internet, não. Estou falando de um segmento específico, mas essa avaliação gerencial é necessário ser feita em qualquer segmento. Mais uma vez eu reforço, se nós estamos constituindo uma empresa, essa empresa precisa ter lucro. E se eu preciso lucrar, eu preciso ter uma base para fazer uma análise. O que eu preciso fazer para ter lucro? Então, esses são os indicadores chaves que são necessários analisar e avaliar. Esse é o pensamento que o dono de provedor tem que ter, né? Qual é o tempo de retorno do investimento que eu vou fazer? Beleza, o tempo de retorno é de 6 meses, certo? E eu vou fazer um retorno de R$100 mil. Só que daqui a 6 meses eu estarei faturando aí, ó, não sei, eu vou investir R$100 mil para ter um retorno de 30 mil por mês. Então, você já tem essa informação, né? E outra informação importante, qual é outra informação importante? Uma dúvida, vocês que têm provedores aí hoje, como vocês atuam com o comercial? Vocês sabem o custo de cada venda que vocês realizam? Eu queria que vocês interagissem comigo. Se vocês pudessem responder. Por exemplo, vamos falar com o Hugo. Agradecer a presença do Hugo. O Hugo é um provedor que eu atendi em 2016, lá do Pará. Né? Então, esse é um provedor que tem pensamento de empresário. Hugo, fique à vontade para interagir conosco. Você tem ideias, você tem colocações muito pertinentes. Eu sei que vai agregar muito para os outros provedores que estão aqui. Tem uma resposta aqui. Deixa eu ver. Legal. Uma pergunta. Como vocês têm feito análise das vendas de vocês hoje, provedores de internet? As vendas que vocês fazem são de clientes que entram em contato com vocês ou vocês têm equipe de vendas também que fazem vendas ativas?
Então, quem faz venda de clientes que entra em contato com eles, coloca aí, receptivo. Quem faz venda de clientes que tem uma equipe que liga para o cliente, coloca aí, ativo. E quem tem equipe de vendas que atua nos dois sentidos, coloca aí, ativo / receptivo. Tem como vocês interagirem aí? Porque o objetivo aqui, o pessoal entrou depois, é uma mentoria onde eu vou abordar aqui algumas colocações, eu quero estimular vocês a trazerem a realidade de vocês, e com essas dúvidas, com essas dificuldades, eu vou apresentar recomendações com base nessa experiência que eu tenho vivido ao longo desses 18 anos atuando nessa área, né? Então, o Hugo colocou aí, ativo e receptivo. Legal. Hoje, Hugo, você faz um cálculo, você tem mensurado o custo de aquisição de cada cliente? Ou seja, vou dar um exemplo prático. Hoje, às 13 horas, eu prestei uma mentoria para uma empresa de TI que tem dificuldade de precificar determinado serviço. Ó, legal, o Roberto só falou que a maior demanda dele é receptivo. Show de bola, Roberto. E aí, esse provedor falou, essa empresa falou o seguinte: Thiago, olha, eu vou chutar um valor aqui, eu quero comercializar esse produto por R$100. Você fala, por que você quer comercializar por R$100? Quero comercializar por R$100 porque o concorrente A, concorrente B, um comercializa por 90, outro comercializa por 150. Eu falei, mas concorrente A, concorrente B, ele tem escala para vender. Minha pergunta é o seguinte: você pode comercializar por R$100, agora você sabe se você vai ter lucro? Quando eu comecei a fazer a conta com ele, só o custo que ele ia ter com o vendedor, o custo que ele ia ter com ligação, o custo que ele ia ter fazendo marketing digital, estava em torno ali de uns R$3.000, certo? E se ele fizesse 3 vendas no mês, o custo de aquisição do cliente é de R$1.000. Para ele começar a ter lucro, isso é valor mensal, tá? Para ele começar a ter lucro é no 11º mês. Só que pensa comigo, o custo de aquisição de cliente para ele, que queria vender o produto por R$100, era de R$1.000. O payback dele ia ser no 11º mês. Para isso, ele ia ter que ter uma equipe de suporte bem estruturada para o ciclo de vida desse cliente na base ser de, no mínimo, 24 meses, que é um outro indicador que eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, que é um indicador que nós chamamos, né, que é bem conhecido aí, de LTV, o valor do ciclo de vida do cliente. Então, o valor do ciclo de vida do cliente para essa empresa que queria vender o produto de R$100, que só de custo de aquisição do cliente é de R$1.000, ele ia precisar ter um período, vamos colocar, de 20 meses. Então, ele ia ter R$900 ainda de lucro, mas esse lucro não é lucro líquido, é o lucro bruto, porque ele tem o custo de suporte técnico, ele tem o custo de operação, entende? E aí, eu quero saber aqui no grupo, quem é da área comercial, quem é da área técnica, quem é suporte técnico. Compartilha comigo aí o departamento de cada um de vocês. Enquanto vocês compartilhem, eu vou falar. Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque talvez tem pessoas aqui que é do suporte técnico, que é do operacional, que é de projeto, que está se perguntando, Thiago, mas essa informação é estratégica. Eu sou o camarada que estou dando suporte para o cliente, ou eu sou a pessoa que estou fazendo a instalação lá no cliente. Por que eu preciso saber disso? Porque, da mesma forma que é importante ter uma estrutura de comercial enxuta, uma estrutura de operacional enxuta, o suporte técnico tem que ser de qualidade. Porque se eu não tiver um suporte técnico de qualidade, o tempo do meu cliente na base é pequeno. E aí o provedor vai fazer uma instalação de internet a R$500 de custo, tem o custo de R$500 de venda, coloca na base, vende internet na fibra ótica, só que não fala para o cliente que o roteador dele não passa de 10 megas, então ele não vendeu experiência, ele vendeu uma fibra. E aí o cliente com 7, 8 meses cancela. Eu tenho visto clientes, provedores de internet, que têm feito promoção de 100 megas a R$ 99,90, com instalação isenta, cobrando R$600, com custo de R$600 de instalação, fora o custo de aquisição do cliente, e com 3 meses o cliente cancela. E aí a pergunta que se faz é como está
o índice de inadimplência desse cara? Como está o índice de lucratividade desse provedor? Né? Então, Luciano, não sei de publicidade em redes sociais, entro como ativo. Legal, Luciano. Então, você entra como ativo. Quando eu falo custo de aquisição do cliente, envolve isso mesmo. É marketing digital, é a força de vendas, é o custo que teve para fazer uma ligação. Todas essas ações que a empresa faz para fazer a venda, isso é custo de aquisição de cliente. Tá? E aí entra um problema. O custo de aquisição do cliente hoje, um provedor, ele é um pouco caro, um pouco alto, porque você precisa alocar a equipe de vendas. Uma das formas de você reduzir o custo de aquisição do cliente é você começar a fazer vendas pela internet, que aí você que é da engenharia, você que é do operacional, você que é do suporte técnico, vai começar a entender a importância de vocês realizarem essas análises. Tá? Para eu vender internet, um plano de internet pelo site, eu preciso ter certeza que o Paulo, que está lá em Ares, vai acessar o site e a casa dele tem viabilidade para eu atender o Paulo. Só que, se a engenharia não tiver uma estrutura de projeto bem documentada, e o operacional que foi fazer a instalação não passa essa informação para a engenharia, se eu não tenho documentação da rede, eu posso ter um custo muito maior, porque eu vou fazer várias vendas na internet, só que dessas várias vendas, muitas não terão viabilidade. Aí eu vou diminuir o custo de aquisição do cliente e vou aumentar o meu custo operacional. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Pessoal, eu preciso que vocês me dêem um joia, dê um ok aí, se vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio, se está claro para você essa abordagem que eu estou colocando, para a gente continuar. Respondam aí com um ok. Na verdade, eu vou pedir melhor. De 0 a 10, eu preciso que vocês respondam o que vocês estão achando. Preciso desse feedback, que aí eu vou ajustando. E uma coisa que eu pedi também, que eu quero que vocês coloquem aqui, de qual departamento que vocês atuam. É importante eu saber qual departamento que cada pessoa que está aqui atua, para, na hora de eu abordar algum assunto, eu conseguir abordar de acordo com a realidade de todos que estão presentes. Tá ok? O Alessandro, obrigado pelo feedback aí, Alessandro, Paulo. Então, vamos lá. Falei aqui da importância de entender os indicadores, tá? Então, indicador de payback, de ROI, de CAC, de LTV. Então, donos de provedores, se vocês não fazem esse acompanhamento, ao final dessa mentoria, eu vou disponibilizar materiais para vocês realizarem esse diagnóstico, certo? Nós estamos numa realidade hoje que está todo mundo dentro de casa acessando a internet. Então, eu não posso investir na minha força de vendas. Eu preciso investir na força de vendas pela internet. Só que eu não posso fazer venda online porque a minha rede não está documentada. Né? Então, eu preciso começar a investir em alguns outros canais de comunicações. Quais são esses outros canais de comunicações? Porque a demanda de compra pela internet tem aumentado. Como os provedores têm feito para atuar nessa situação? E da mesma forma que a demanda de vendas pela compra de internet tem aumentado também o nível de exigência do cliente. E aí que entra a importância de fazer uma gestão estratégica de provedores de internet. Então, quando eu falo gestão estratégica de provedores de internet, é você ter, sim, um planejamento estratégico, só que o planejamento estratégico que eu abordo, que eu desenvolvo nos clientes, é um pouco diferente do tradicional. O planejamento estratégico tradicional é você fazer um planejamento de 5 anos, né? É importante você fazer um planejamento de 5 anos, uma projeção de 5 anos, mas é necessário você deixar claro os planos de ações que você vai executar a curto prazo, e esse planejamento precisa ser revisado mensalmente, a cada trimestre, a cada semestre e a cada ano. Diante da situação que nós nos encontramos, é importante você revisar isso, se necessário, semanalmente e quinzenalmente. Através do planejamento estratégico, hoje, não tem como um provedor que estava num plano de expansão continuar crescendo, mas é possível hoje o provedor ele fazer um levantamento, olhar toda a sua rede e falar, ó, bairro A eu tenho 300 portas disponíveis, o bairro B eu tenho 500 portas disponíveis, esse bairro A que eu tenho 300 portas disponíveis, eu estou falando que ali tem 1.000 clientes, no outro tem, quando eu falo 1.000 clientes, são 1.000 domicílios, tá?
no outro tem 2.000 domicílios. Então, isso é planejamento estratégico, né? Uma pergunta aqui. Hoje, provedores de internet, só preciso que vocês respondam sim ou não. Vocês conhecem o tamanho do mercado que vocês atuam? Hoje, vocês têm na cabeça a quantidade de portas disponível para atender um cliente final versus a quantidade de domicílios que existe em cada região que vocês atuam? Vocês têm essa informação hoje de cabeça? Preciso que vocês respondam para mim sim ou não. O Luciano respondeu não. Luciano, pode ficar tranquilo que o objetivo é te ajudar a ter a resposta dessa informação para você levar seus resultados. O Arthur também não. Então, isso é importante. Tão importante como você saber o nível de atenuação na fibra em determinado bairro, é você saber quantas portas disponíveis. Eu conheço provedores de internet que estavam lançando rede em bairro, enquanto ele tinha outros bairros que tinha lá 70% de ociosidade na rede dele. Agora eu lhe pergunto, não tive retorno do investimento da rede que eu fiz, como que eu vou continuar investindo em outro bairro? O que tem me motivado a fazer esse investimento? Certo? Se o provedor ele não tiver a resposta para essas perguntas, ele não consegue mensurar a saúde, a sustentabilidade do negócio dele a médio e longo prazo. Entende? Então, é muito importante ter resposta para essas perguntas. Então, é por isso que entra essa questão da gestão estratégica de provedores de internet. Pensar em planejamento estratégico, pensar na máquina de vendas. Eu tenho um planejamento estratégico, eu sei que eu preciso fazer determinado investimento, só que para fazer determinado investimento eu preciso desse retorno em X tempo. Para fazer esse retorno em X tempo, eu preciso fazer essa venda. Para fazer essa quantidade de vendas, eu preciso estruturar uma máquina para escalar essas vendas. E depois que eu escalo isso, eu preciso ter uma equipe de projeto e operacional bem alinhado, que é um outro problema que eu tenho visto, nós vamos abordar mais à frente. E, além disso, eu preciso ter uma estrutura de service desk, que é o que nós vamos falar. Então, hoje, eu vou abordar com vocês, a partir de agora, eu vou falar de cada assunto, sobre a máquina de vendas, sobre a galera de projetos operacional e sobre service desk. Tá? Então, eu vou falar sobre máquina de vendas e aí eu quero que vocês compartilhem aí qual a dificuldade que vocês têm encontrado com vendas. Com operacional, a mesma coisa, e com service desk, a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos falar de gestão de vendas, né? Por que é importante se preocupar com gestão de vendas? Porque quando um comercial, quando a maioria dos provedores que eu vou, eu já vivi isso na prática, o pessoal do operacional, o pessoal do suporte técnico detesta vendedor, porque fala o seguinte, o vendedor promete tudo para o cliente, e na hora do suporte técnico, o cliente fica exigindo que ele não contratou. E isso é verdade, mas esse erro não começa só no provedor. Esse erro começa na cultura da oferta de serviço. Muitos provedores têm confundido característica com benefício. O que mais se escuta é falar na internet é via fibra ótica. Fibra ótica é característica. O benefício é que, através da fibra ótica, você garante uma velocidade que o cliente vai conseguir assistir o filme dele depois que ele chega do trabalho em casa. Ô, Clarice, né? também, E aí, eu quero saber o seguinte, o Arthur está aí, fala, Arthur, coloca algumas dificuldades que você tem encontrado hoje na área de vendas. Qual a dificuldade que você entende hoje, uma barreira que Clarice, você tem encontrado para vender? Compartilha conosco aí. Se você quiser, você pode ligar o microfone, né? E ficar à vontade. Pode aparecer aí, não fica com vergonha, não. Ei, Thiago. Então, o que eu vejo aí nesse tempo aí no nosso mercado são duas coisas. Para, Clarice. A primeira, o cliente, muitas das vezes, ele não entende o produto que ele está utilizando. Eu vejo muito isso quando a gente comercializa em zonas rurais aqui da nossa região. O cliente ele não entende o produto, né? Que nem você estava falando. Não entende como o funcionamento da topologia quando utiliza meio a rádio, a cabo, a fibra. Então, assim, ele compra algo imaginando que vai suprir. Mãe, é isso. Então, assim, tem que ter uma só um minutinho. Pessoal, quem não está falando aí, vou pedir para bloquear o microfone, fazendo favor. Só um minutinho, Arthur. Quem não está falando, vou pedir para bloquear o microfone, por gentileza. Pode falar, Arthur. Arthur?
Voltou? Tá me ouvindo aqui? Voltou. Estou ouvindo, Vamos lá. Então, assim, o primeiro detalhe que eu coloco aí, nessa questão das vendas, é o cliente entender o produto que ele está comprando, porque senão ele vem com uma expectativa diferente do que é entregue, do que é contratado, né? Então, é fundamental aí a equipe de vendas estar alinhando essa questão, entendeu? E outra coisa é de ser honesto, né? Você não como vendedor, na parte de vendas ali, você passar o que realmente o seu produto é, né? A questão do suporte, a questão de como a empresa funciona, quando ela tiver uma necessidade, como a empresa vai se comportar, né? Então, assim, essas questões agregam muito confiança. Se você tem confiança do seu cliente, acabou. Você fideliza ele por um bom tempo na sua base. É isso aí. Você tocou num ponto muito importante, Arthur. Na verdade, são 2 pontos. Vamos primeiro à questão do cliente, né, da exigência do cliente. Tem provedores aqui que fornecem internet via fibra e via rádio, que tem atendimento híbrido? Quem tem, coloca sim, por favor. Porque olha só, quando nós falamos em planejamento de vendas, nós vamos fazer um investimento forte em marketing, nós vamos anunciar nas redes sociais. E eu acompanho, tenho clientes que sofrem com isso, tem parceiros que têm provedor que sofrem com isso, que é o seguinte: ele tem os clientes que ele atende no rádio, e no rádio ele consegue entregar no máximo 6 megas para aquele cliente, porque o cliente está na área rural. Só que esse público é 95%. 95% do público dele é fibra ótica, que ele oferece planos de 20, 30, 40 megas. E ele vai lá, faz uma propaganda na rede social dos planos de 20, 30, 40 megas, só que os clientes que são atendidos no rádio começam a falar que a internet é uma porcaria. E, infelizmente, tem clientes que, por mais que eles saibam que o que ele tem é o que ele está contratando, ele tem 6 megas porque é o que é entregue e não tem jeito, ele não quer nem saber, ele vai querer exigir, vai xingar. Aí, qual a ação que eu recomendo o provedor a fazer? É o seguinte: hoje, aquela região que você atende no rádio, qual o tamanho daquele mercado? O tamanho daquele mercado, nós estamos falando de um mercado que tem 500 domicílios. Vale a pena explorar esses 500 domicílios? Então, faz a conta. Ao invés de você chegar lá no rádio com a frequência aberta, qual o custo que você tem para chegar lá com o rádio licenciado, descer com fibra e fornecer internet com fibra para aquele vilarejo? Se não for possível fazer isso, se a conta não fechar, é melhor você nem atender aquela região no rádio, porque os 5% dos seus clientes que não vão ter internet que você está prometendo na fibra, pode prejudicar toda a ação de marketing e o posicionamento da sua empresa na rede social. Então, é muito importante essa colocação que você fez, tá, Arthur? Cabe ao empresário, dono do provedor, ele fazer essa conta. Vale mesmo a pena atender aquela região com rádio? Se vale a pena, tem que chegar com rádio licenciado e entregar a internet com qualidade, porque aquele público pode prejudicar toda a minha base. Caso contrário, o serviço de atendimento ao cliente, vai ter um trabalho absurdo de ficar interagindo isso com esses clientes nas redes sociais, ficar se justificando, e mesmo assim a imagem da empresa não vai ser positiva perante o mercado. Um outro ponto, para finalizar a questão das vendas, é o seguinte: hoje, um dos maiores problemas que existem no suporte técnico, quando nós falamos de internet na fibra ótica, acabou aquela loucura de problema agora no rádio. Né? Então, para você analisar o ponto de falha, ou é o link que você está contratando, ou é o POP, ou é a fibra que vai até o cliente, ou é a ANU que está na casa do cliente. Você tem esses 4 pontos de falha para analisar. Então, fora isso, ou é a venda mal feita, ou algum problema do cliente. Em muitos casos, a venda é mal feita, porque o cliente liga para o provedor e fala: eu quero contratar um plano de internet. Nós temos aqui 10... Oi? Desculpa te interromper aí. Repete Fique os 4 pontos. Repete os 4 pontos aí, cara, que eu não consegui absorver aqui direito. Desculpa. Hoje, quando o provedor tem problema, e aí eu vou deixar o Andrew, que está aí ouvindo aí, o Andrew é da área técnica, o Silvio, tá? Vocês fiquem à vontade para me corrigir. Mas, basicamente, é o link que você está contratando, é o POP, é a fibra, ou é o ONU que está na casa do cliente.
Não é aquela loucura que é igual antes na época de rádio. Então, o link que você contrata, POP, fibra e ONU. Esses 4 pontos. Conseguiu anotar aí, Arthur? Anotadíssimo. Beleza. Então, qual o trabalho que eu recomendo, Arthur, você, pessoal da área comercial? Começar a desenvolver técnicas de venda consultiva. Eu sempre pergunto para a minha equipe de vendas, qual o plano que o cliente tem? O cliente tem 10 megas. Para que ele tem 10 megas? Ele usa para qual finalidade? Eu já fiz experiência em cliente, provedor de internet, que eu vi o vendedor fazer uma venda de 10 megas por R$60, porque o cliente queria um plano mais barato, e eu fui com o técnico fazer a instalação, e quando eu cheguei lá no técnico, o cliente tinha uma TV de 50 polegadas de 4K. E aí eu falei, além da TV, você acessa a internet para quê? Não, minha mulher estuda online, eu tenho as filhas que vêem no YouTube. Ou seja, aquele cliente com certeza ia na rede social falar que a internet era uma porcaria e ia ligar para o suporte. E o suporte ia falar que o vendedor é raça ruim. Entende? Então, o custo de aquisição do cliente fica alto e o risco do ciclo de vida do cliente ser pequeno é grande, porque a venda foi mal feita. Então, são 2 análises aí que eu peço para vocês anotarem. Primeiro, se vocês são provedores de internet, atende com fibra ótica, atende via rádio, verifique o tamanho desse público que vocês fornecem internet via rádio, avalie o custo para chegar com rádio licenciado e fibrar na região. Se o potencial de mercado for maior, se o potencial de vendas for maior do que o custo do investimento, façam isso. Agora, se não for, é melhor nem atender, porque isso pode prejudicar o posicionamento da empresa. Primeira recomendação de vendas. E a segunda é educar a equipe de vocês para desenvolver técnicas consultivas. É inadmissível um vendedor vender um plano de internet para um cliente sem saber para que ele vai usar. Isso é inadmissível. Então, se você educar a sua equipe de vendas para fazer isso, eu tenho certeza que o índice de chamado no suporte técnico vai cair consideravelmente. O Andrew colocou aqui, ó, uma das coisas que geram problema na área técnica hoje ainda é o fator comercial, que muitas vezes vendem sonhos e não realidade. Dessa forma, a área técnica vive fazendo milagre. Andrew, eu tenho um amigo que ele mandou fazer uma camisa e na frente estava escrito assim, dou suporte, e atrás escrevia, não faço milagre. E realmente é isso. Precisa acabar. Por isso que eu falo sobre gestão estratégica. O gerente comercial ele precisa estar alinhado com o coordenador de suporte técnico operacional. É necessário ter reuniões de alinhamento, ter reuniões de feedback. É necessário o suporte técnico, o Andrew, ele começar a analisar os indicadores de chamado técnico e falar, olha, 40%, 50% dos chamados técnicos são de clientes que o problema não é nosso, o problema é deles. Aí o que o Andrew tem que fazer? Tem que chamar o gestor comercial, cara, nós precisamos alinhar o discurso. Porque se a gente fizer alinhar esse discurso, esse índice tem que diminuir, eu preciso da sua ajuda. Por isso que é gestão estratégica, não é gestão isolada, é um conjunto de ações que vão trazer o resultado em comum, beleza? Vou avançar um pouquinho aqui. Essa questão do comercial aí, tá claro para vocês? Eu tô fazendo uma abordagem abrangente aqui, mas eu vou desenvolver mais mentorias, onde eu vou ficar 1 hora falando só sobre vendas, só sobre suporte. O objetivo aqui é ouvir de vocês principais gargalos, igual esse que o Arthur apontou aí, ó, que é problema do vendedor ser honesto e fazer uma venda de qualidade, e o problema também do dono do provedor avaliar até onde vale a pena atender a área rural e se vale a pena preparar uma estrutura que vai entregar uma qualidade que aquele cliente não venha reclamar do serviço nas redes sociais, ok? E aí, o próximo fator é gestão de projetos, né? Gestão de projetos. Eu vi aqui que a Thaís, ela está na sala, e aí eu quero ouvir a Thaís. Thaís, eu sei que você é engenheira, você trabalha no departamento na área operacional de um provedor, que atende vários segmentos, né? Quais são as dificuldades hoje, Thaís, que você tem encontrado? Você pode abordar aqui conosco? Deixa eu só sair aqui que eu... Boa noite, pessoal. Bom, a gente tem algumas dificuldades, né? Eu acho que o alinhamento entre o que é projetado e é executado
é um problema hoje. O retorno, a falta de definição de processos claros para que essa informação retorne para o setor de documentação e essa documentação esteja disponível. Então, muitas vezes, se é projetado uma coisa e por diversas razões na hora da execução, isso é alterado e falta muito esse feedback, né, hoje. Então, isso gera um desalinhamento com consequências para todos os setores, né? A falta de alinhamento e de processos definidos no feedback de informação eu enxergo como um grande problema hoje. É um grande problema. Isso aí, pessoal, não sei se a Thaís falou que ela já trabalha numa empresa onde os departamentos são segmentados, né? Nós estamos vivendo um momento onde muitos provedores estão lançando muita fibra ótica. A pergunta que eu faço para vocês, vocês têm se preocupado em desenhar um processo de documentação dessa rede? Isso que a Thaís colocou é até uma dúvida que me pediram para eu abordar aqui hoje. A dificuldade que o provedor está encontrando para manter a rede documentada. Deixa eu ver aqui se alguém colocou. Robertson falou que ele é severino, vende, instala e dá suporte. Você também tem feito acompanhamento da documentação da rede, Roberto? Isso é de tudo um pouco, né? Então, pessoal, pensando em gestão estratégica, vou falar dos impactos negativos que a falta de documentação de rede gera no provedor de internet. Primeiro ponto, eu já até falei lá no início, hoje um provedor que não tem estrutura de rede documentada, ele não consegue fazer vendas pela internet, porque para o Thiago acessar a internet e comprar, eu preciso digitar meu CEP e o sistema tem que identificar que tem viabilidade. Agora, se o técnico que fez a instalação não atualizou bem a documentação da rede, o que pode ocorrer é que vai identificar lá no sistema que aquela caixa está cheia. Só que, às vezes, tem cliente naquela caixa que foi cancelado e tem porta disponível, só que isso não consta no sistema. E aí, como eu falei no princípio, a maioria dos donos de internet veio da área técnica. E aí, o que eu enxergo em relação ao operacional? Primeiro ponto, o técnico que faz a instalação na casa do cliente, o dono de provedor, o empresário, ele tem que parar de olhar para o técnico como peão. Assim como o comercial que faz a venda é um ponto estratégico no provedor, o técnico que entra na casa do cliente, ele é um fator estratégico na operação. Se eu não começo a olhar para esse técnico dessa forma, eu vou começar a perder muita venda, eu vou gerar muito problema para o suporte, certo? Então, é o que a Thaís falou. Um dos trabalhos que eu tenho feito nos clientes, quando eu falo com o pessoal que eu faço estruturação da área técnica e do operacional, o pessoal pensa que eu vou lá e faço estruturação de AutoCAD, mais questão técnica. O trabalho que eu faço é estruturar processo. Engenharia e operacional. Vocês estão no mesmo barco, vocês têm que se falar. O que eu tenho escutado é o seguinte, o cara da engenharia vai lá, faz o projeto, entrega para o operacional. Aí, quando dá problema, eu falo, ô, engenharia, por que está constando aqui a documentação errada? Eu passo para os caras não trazem para mim de volta. Então, vocês que são líderes, vocês têm que começar a pensar como gestor, vocês têm que começar a conduzir isso. Tem que ter um alinhamento, tem que ter um processo estruturado. Se não existe, vocês provedores que estão começando a operação, estão começando a lançar fibra agora, vocês estão no melhor momento. Cria um processo de documentação dessa rede. Além de perder uma venda porque a CTO está cheia, além de deixar de vender porque acha que aquela CTO tem cliente, porque ele tem cliente cancelado, existe um outro problema muito grande, que é o quê? É os clientes ativos. Eu escuto de vários técnico que fala, rapaz, eu fui lá resolver um problema de um rompimento, eu cheguei lá 4 horas da tarde, eu saí de lá meia-noite, porque o pessoal me falou que eu tinha que bater tal caixa, só que aquela caixa nem tinha lá, ou seja, no projeto tem uma caixa que na prática não existe. Aí o que o técnico tem que fazer? Ele tem que ficar batendo caixa, batendo caixa, batendo caixa. E aí, um problema que às vezes ele tem que resolver em 20, 30, 40 minutos, ele está levando 6 horas. E às vezes aquele rompimento está afetando uma região onde existem 1000 clientes. Agora pensem comigo, nós estamos em Covid-19.
o número de pessoas em casa acessando a internet ao mesmo tempo pode chegar ao maior registrado na história mundial. Você acredita que uma pessoa vai se conformar e ficar 6, 7 horas sem internet, sabendo que existem outros provedores bombardeando ele com promoção? Isso vai comprometer aquele indicador que eu falei lá atrás, que é o valor do ciclo de vida do cliente. Aí o cliente que eu precisava manter na minha base por 36 meses para valer a pena, para eu ter rentabilidade, eu perco. Por quê? Porque está demorando para recuperar uma rede, porque a Caixa não está na documentação de projeto. Por que isso? Porque a Thaís acabou de falar. Falta de alinhamento, falta de comunicação, entende? Então, o que eu entendo que na prática vocês precisam fazer, o pessoal do projeto? Começar a sentar e se falar, projeto operacional, vamos desenhar um processo, né? Um dos pontos que precisam ser eliminados. Eu não faço isso porque eles não apoiam, eu não faço isso porque ninguém dá atenção. No que está ao seu alcance, o que você consegue fazer para eliminar esse gargalo? Agora, o que não está ao seu alcance, você precisa evidenciar, mostrar o impacto negativo que isso vai gerar e apresentar para a pessoa que tem que resolver. Porque se der o problema, você atuou como gestor. E é isso que os provedores precisam hoje. Roberto, você colocou aqui, sim, tenho feito de maneira amadora, mas tem dado certo, por enquanto. Mas com crescimento exponencial, cada dia está mais difícil. Show de bola, Roberto. Fica tranquilo que mas no final eu vou apresentar um material que vai ajudar você a se preparar para esse potencial de crescimento aí no seu mercado. Beleza? Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar aqui a linha de raciocínio, né? Só recapitulando, eu falei sobre gestão estratégica, falei da importância de entender os indicadores chaves, a importância de você olhar para a operação de maneira estruturada com pessoas, tecnologia e processo, não focar só em tecnologia, mas também não se preocupar só com processo. É necessário buscar um equilíbrio, e esse equilíbrio só existe se você definir indicadores. E o que é indicador? Indicador são as informações, os resultados que você precisa gerar para você ter o sucesso que você espera. Então, vou pegar aqui no comercial. Se eu preciso fazer 10 vendas, e o histórico mostra que cada 10 clientes que eu abordo eu faço uma venda, eu não tenho que cobrar do meu vendedor que ele tem que me entregar 10 vendas. Eu tenho que cobrar do meu vendedor que ele tem que abordar 100 clientes. Porque se ele abordar 100 clientes, eu vou ter as 10 vendas. Isso é um indicador de desempenho que vai me gerar o resultado que eu espero. E é dessa forma. Não é só o comercial que tem que ter meta. O operacional precisa ter meta, né? Uma outra pergunta que eu vou fazer para finalizar no operacional. Você sabe qual o custo de instalação que hoje você tem? E esse custo de instalação, você mensura só com base nos materiais que você gasta ou você mensura também a mão de obra? Se você mensura também a mão de obra, você tem uma meta. O tempo médio que cada técnico leva para ativar um cliente. Se esse tempo médio exceder a meta, o seu custo de ativação vai ser alto. E isso vai o quê? Vai quebrar o seu indicador de operação. Então, todos os departamentos precisam ter indicadores para serem avaliados. Tá? Para a gente fechar aqui, ó, eu vou falar aqui do Service Desk. Né? Gestão de Service Desk. Né? Outra dúvida que me enviaram hoje foi o seguinte: Tiago, estou atuando agora como coordenador operacional e a missão do coordenador operacional é manter a equipe engajada para resolver os problemas. Só que a equipe não é comprometida, a equipe não se preocupa. E aí, para o cliente não ficar na mão, o coordenador está indo para a linha diferente. Ok? Deixa eu colocar aqui só um minutinho, que tem pessoal falando aqui. Está assustador, estou fazendo tudo errado. Legal, pessoal, está assustador, estou fazendo tudo errado. Assim, é normal, você não está fazendo porque você não sabia como fazer, mas aí nós vamos te ajudar. Uma das coisas que geram problema na área técnica hoje ainda é o fator comercial, ele falou, tá? Robertson, sim, tem aqui. Legal. Beleza. Service Desk. Então, o que eu recomendo? Hoje, quando uma pessoa do Service Desk é promovida para liderar a equipe, ele precisa entender que um primeiro ponto, essa pessoa perguntou, o que eu faço para motivar a minha equipe? Ninguém motiva ninguém.
que você, coordenador de suporte técnico, precisa fazer é estimular a pessoa. Isso daí eu falo não só para o coordenador de suporte técnico, mas para todo mundo que atua com liderança e tem equipe, certo? Para você estimular a pessoa, você precisa ouvir dela qual o motivo que ela tem para agir. Qual o motivo que aquele analista tem para sentar naquela cadeira. Entende? Então, eu já tive pessoas na minha equipe, e todo mundo que entra na minha equipe eu pergunto, principalmente na área comercial. Na área comercial eu falo, por que você está aqui? Porque eu gosto de vender. Por que você gosta de vender? Ah, porque eu gosto de gente. Eu falo, cara, se você gosta de gente, vira assistente social. Porque você vai lidar com gente do mesmo jeito e não vai ter dor de cabeça. Vendedor está aqui porque gosta de dinheiro. Agora, por que você gosta de dinheiro? Você tem que ter um propósito. Se a pessoa não tem um propósito, qualquer lugar para ela serve. Então, coordenador de suporte técnico, por mais que você se esforce para tentar motivar essa pessoa, você não vai conseguir. O que você consegue é estimular essa pessoa. E para estimular essa pessoa, você precisa despertar nela o interesse dela ter um motivo para estar ali. E aí cabe a cada coordenador, a cada gerente, equalizar os objetivos da empresa com os objetivos de cada colaborador. Então, antes de você, vou pedir para você anotar 2 dicas aí para liderar a equipe. Antes de você entender e despertar no seu colaborador o motivo que ele tem para estar ali, você precisa obter da empresa qual a perspectiva que você pode dar para aquela pessoa. E aí vai chegar num ponto que vai ficar bem claro o seguinte, cara, olha, a perspectiva que eu tenho para te dar é essa. Não vai de encontro com a sua realidade, não vai de encontro com o que você quer. Eu tenho testemunho, eu tenho pessoas do ano passado que deixou de ganhar R$600 a mais no salário para continuar na minha equipe, porque eu conduzi essa pessoa desse jeito. Então, e um outro ponto, o segundo ponto que você precisa entender. Qual é o perfil da sua equipe? Você já aplicou algum método com a sua equipe? Porque um cara que está no suporte técnico, ele tem que ter um perfil analítico. Entende? Então, coordenador de suporte técnico, você precisa estimular a sua equipe. Para estimular a sua equipe, você precisa trabalhar 1 a 1 e despertar nela o interesse de se motivar. O cara é casado, ele quer comprar um carro, quer comprar uma casa própria, ele é solteiro, ele precisa ter um motivo. Ele precisa ter um motivo. Se ele não tiver um motivo, para ele tanto faz, tanto fez. E aí, você vai ter que tomar decisão. Não vale a pena investir nessa pessoa, porque eu não posso investir em quem não quer investir em si mesmo. Então, é um conjunto de análise que você tem que fazer para depois investir nessa pessoa. Todas essas recomendações que eu tenho passado aqui, eu vou mandar para vocês depois por e-mail, porque o tempo é curto, tá? Mas, se tiver alguma dúvida que surgiu e ainda não deu tempo, pode me mandar no privado que eu vou acompanhando com vocês. Beleza? Então, fechando, nós falamos sobre a importância de gestão estratégica, a importância de fazer um planejamento estratégico. No momento que nós estamos vivendo hoje, a demanda pela procura de internet está grande. Agora, o provedor ele precisa saber qual a sua capacidade de entregar. Sabendo a sua capacidade de entregar e sabendo que na região dele tem 1.000 domicílios e ele tem 500 portas para atender, e ele vai estabelecer uma meta aí de ocupar 400 portas em 4 meses, ele sabe que a meta dele é de 100 vendas. Então, se ele quer fazer 100 vendas e cada vendedor faz 50 vendas, ele precisa de 2 vendedores. Então, se ele precisa de 2 vendedores, qual o custo de aquisição? Qual o payback? Né? Falei do operacional, falei do suporte técnico, tá? E aí, só para avançar, vou estar aqui no compartilhamento. Finalizando aqui, vou falar um pouco do trabalho que eu desenvolvo, isso aí, 7 minutinhos. Uma das coisas que eu me preocupei em focar em trabalhar com consultoria é o seguinte, que já foi comprovado que 70% a 90% dos planejamentos realizados falham na execução. Então, não adianta eu vir aqui também fazer consultoria, vou fazer um planejamento estratégico lindo, fazer uma planilha e te entregar, se na hora de executar você vai encontrar obstáculos que vai te frustrar e às vezes você vai desistir. Por isso que eu resolvi desenvolver um trabalho para fazer uma consultoria associada com mentoria. E para que isso seja possível e atender em escala, eu fiz um trabalho em conjunto com o Evoluto, que é uma plataforma de consultoria online, onde eu estruturei todo esse serviço de consultoria que eu presto para provedores de internet. Tá?
E aqui, ó, tem um conjunto de serviços que eu presto só para provedores de internet. Então, aqui eu presto serviço de planejamento estratégico, assessoria de swap de rede, eu tenho uma relação muito forte com a operadora, né? Então, tem operadoras hoje que têm metas de chegar com fibra em todas as regionais. Então, tem operadora aí que tem 400 quilômetros de fibra, num raio aí que corta um estado ao outro, enquanto tem provedor que tem esses mesmos 400 quilômetros, só que está passando no meio do mato, está passando perto das torres de operadora. E aí, o que eu falo? Operador, olha, aquela torre A, torre B, torre C, atende um bairro que tem lá uma média de 1.000 domicílios. Eu consigo te entregar a fibra lá para você se preparar para o 5G. Entende? Essa capilaridade é de 400 quilômetros. Em troca disso, eu quero 400 quilômetros na sua rede em tal área. Então, eu presto esse serviço de assessoria, eu faço esse diagnóstico para o provedor entender a realidade dele, estruturação de service desk, que é onde eu vou entrar mais a fundo, apoiando, por exemplo, o coordenador de suporte técnico que está com dificuldade de engajar a equipe, está com dificuldade de gerenciar os índices de problema. Então, aqui é um conjunto de serviços que eu presto. Então, como que funciona isso na prática? O cliente ele vai ter acesso, diferente da consultoria tradicional, que ele vai pagar por hora de consultoria, ele vai trocar a hora de serviço por disponibilidade integral do consultor. Então, qualquer hora, qualquer local ele vai acessar. Aqui, por exemplo, mostrei um painel de dashboard que o cliente vai acompanhar com outro problema. Ele não sabe se o serviço do consultor está dando resultado ou não está. Dessa forma, existe um cronograma de trabalho a ser seguido. Ele vai ver, ó, poxa, já avançou 10% da consultoria de diagnóstico de empresa de TI. Ou seja, eu contratei a Growth Plan para fazer um diagnóstico, para eu ter um raio-x da realidade do meu negócio, para começar a pensar estrategicamente, né? Então, aqui tem o histórico do chamado, né? E esses 10% é o total desse cronograma. Então, aqui, ó, é um cronograma do serviço de diagnóstico da realidade de um provedor de internet. Então, aqui é analisado, entendendo a estrutura da oferta de serviço, como você tem ofertado seu serviço, como que a sua empresa está posicionada em relação ao mercado, e aí entra aquela questão, você tem X portas disponíveis, mas você tem esse mercado, com esse canal de comunicação você pode vender X, como que é a sua estrutura de marketing, análise da estrutura de vendas, como que está o seu projeto, aí nós vamos entrar a fundo nesse problema que a Thaís falou, é criar processo operacional. Então, para criar processo, para organizar tudo isso, é necessário fazer essa análise, esse diagnóstico. E aí, cada etapa vai ter aí, ó, vou disponibilizar um material, por exemplo, eu disponibilizo essa planilha e eu sei quanto que o cara ele vende mês a mês, quantas vendas eu fiz por vendedor, o total de vendas que eu fiz, quantos clientes que eu perdi, né? Isso tudo é feito em tempo real. Mas eu estou lá, estou fazendo meu serviço, estou com alguma dificuldade, você pode acionar aqui via chat, eu vou interagindo. Cada etapa que é concluída é feita uma reunião onde eu vou acompanhar o que você fez. Isso é mentoria. Consultoria, eu disponibilizo as melhores práticas, te conduzo a executar. E mentoria, eu acompanho para se assegurar que você está executando da forma correta, porque a prática existem dúvidas. E o meu trabalho é estar com você até você caminhar sozinho e isso fazer rotina no seu dia a dia. Da mesma forma que você sabe medir a atenuação de uma rede, você vai precisar saber quantas portas disponíveis tem em determinado bairro, qual o tamanho daquele mercado, qual o custo de aquisição do cliente, qual o payback. Então, eu vou trabalhar você para isso virar uma cultura, para você começar a ter pensamento empreendedor e fazer do seu negócio uma empresa que vai gerar lucratividade e não somente pagar as contas. Tá? E esse serviço de diagnóstico, o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar esse acesso, diagnóstico gratuito para o seu provedor de internet. Então, todo mundo que entrou, eu vou disponibilizar esse link. Então, vocês terão até 7 dias para acessar a plataforma para fazer esse diagnóstico. E pensa o seguinte, são 7 dias, vocês vão executar passo a passo e eu vou acompanhar. E aí, só para vocês entenderem como o Thiago faz isso tudo. Aqui é o seguinte, cada módulo desse é um serviço. Por exemplo, gestão da estruturação do operacional. É um consultor especialista para cada área.
Então, no operacional, eu tenho um consultor especialista que vai ajudar você a documentação de rede, desenhar processo. O meu trabalho é equalizar a qualidade de comunicação do engenheiro com a pessoa, porque não é só entender da parte técnica, tem que entender da parte de comunicação. Vocês lembram que eu falei lá atrás de pessoas, processo e tecnologia? Eu tenho especialista em cada departamento, especialista para estruturar Service Desk, especialista para estruturar operacional, especialista para estruturar vendas. Esses são os consultores de processo. E eu apoio, com a expertise que eu tenho, de, através desses processos, estruturar a tecnologia e desenvolver as pessoas para executarem isso dentro das melhores práticas. Ok? Aqui alguns clientes que eu já desenvolvi esse trabalho, né? Tem o Kleber da Linknet que está presente, o Hugo do Pará que está presente. Então, Hugo, se em 2016, sem essa tecnologia, nós fizemos um trabalho bom, agora, através dessa metodologia aí, é para fazer a continuidade de vários projetos que nós podemos focar. Tá bom? Então, fica aqui meus agradecimentos. E aí eu quero só finalizar para... Deixa eu só voltar aqui e falar com vocês o seguinte. Por que eu estou disponibilizando essa plataforma de diagnóstico gratuito? Porque nós estamos vivendo um momento de guerra. Esse momento de guerra é eu olhar para dentro da minha realidade, mapear quais são os mercados que têm potencial, que estão demandando do meu serviço para eu vender, e provedor de internet, pessoa física, tem demanda, então tem mercado, e quais são os gargalos do meu processo que têm me impedido de crescer. Então, eu não vim aqui oferecer um serviço para estruturar toda a operação do seu provedor. Eu vim aqui oferecer para vocês, gratuitamente, um diagnóstico e, identificando o seu gargalo, eu vou poder te ajudar com algum daqueles serviços. Mas talvez vai chegar um ponto que não vai ter necessidade. Isso vai depender da realidade de cada um de vocês. Então, mais importante do que buscar ajuda para resolver os seus problemas é vocês se darem conta de qual é o seu verdadeiro problema. É por isso que nós vamos disponibilizar esse diagnóstico e, nesses próximos 7 dias, vocês manifestando interesse, vocês terão acesso ao diagnóstico, à plataforma, às ferramentas e à nossa mentoria para ter um raio-x da realidade do provedor de vocês. Beleza, gente? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Deixa eu ver aqui, ó. O Paulo gostaria que abordasse a venda já no projeto arquitetônico, linkando o técnico, o construtor, arquiteto ou engenheiro. Show de bola, Paulo. Paulo, olha, o nosso tempo finalizou, era até às 19 horas. Esse trabalho de mentoria foi o primeiro. O objetivo aqui agora é desenvolver, então, cada semana nós vamos trazer um assunto diferente. Eu vou guardar essa sugestão, Paulo, para incluir no nosso cronograma. E eu peço que todos vocês fiquem à vontade. Podem me mandar, Thiago, fala sobre esse tema, porque hoje tem vários grupos, né? Grupo de provedor de internet que vende e troca equipamento, grupo de provedor de internet que verifica se a fibra rompeu. Isso é muito bom, isso é importante. Agora, nós temos que também trazer assuntos estratégicos, assuntos que vão conduzir o negócio de vocês, para vocês terem práticas, vocês terem informações para conquistar o mercado. O que eu vou entregar para vocês são metodologias que as empresas grandes fazem, os empresários fazem. O objetivo aqui é fazer do dono do provedor de internet parar de ter pensamento de técnico, ter pensamento de empresário, e quando ele tiver esse pensamento de empresário, ele vai se dar conta do potencial gigantesco que o negócio dele tem. Basta ele se estruturar e se preparar para a escala desse crescimento. Manda o link do diagnóstico para a galera aqui. O Eloy, eu vou disponibilizar por e-mail, que falta só finalizar os ajustes. Então, eu vou estar mandando para o pessoal que todo mundo está cadastrado. Amanhã eu vou mandar o e-mail. Nesse e-mail vai ter todas essas recomendações que eu apresentei e o link para o pessoal já acessar e, a partir da manhã, já poder começar a fazer o diagnóstico de cada um do seu negócio. Tá bom? Então, Marcelo, boa noite. Muito obrigado pelo conteúdo. Hugo, muito bom. Show. Obrigado, gente. Quero agradecer a presença de todos vocês. Vou encerrar. Esse material, essa mentoria fica gravada, eu vou compartilhar nas minhas redes sociais, será compartilhado também no Marketplace da Evoluto, e sempre que você precisar, Thiago, manda o link daquela mentoria, fale comigo que eu compartilho com vocês, tá bom? Obrigado, até mais.